Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira da terceira semana do Advento. E o texto de hoje se encontra lá em Mateus 1, versículos de 18 até o 24, que nos diz assim: A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. E não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. E lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Amados irmãos e irmãs, já quero dar uma recomendação. Eu gravei um vídeo, ainda nesse mês de dezembro, falando sobre como é que funcionava o casamento judaico. Dá uma pesquisada aí, coloca aí mesmo assim, José Lucas Galdino, como é que acontecia o casamento judaico. Então, Maria estava prometida em casamento, o vídeo vai aparecer para vocês. Onde lá eu explico exatamente como é que funcionava, para que você entenda as nuances que estavam aqui por trás. Mas o objetivo meu é, obviamente, linkar com o que a liturgia nos apresenta. Nós estamos na segunda parte do Advento, o nosso foco é para o Natal. E por quê? Uma segunda origem de Jesus sendo anunciada. Porque se você voltar e lembrar da quarta-feira, o evangelista Mateus também nos mostra como é que foi a origem de Jesus. E ele coloca toda a árvore genealógica de Jesus ali pra gente. E porque se já foi apresentado, aparece um outro relato aqui agora. Qual é o foco? Qual é o objetivo do evangelista? Simples. Inicialmente ele quis mostrar que Jesus era de fato humano. Então ele veio da linhagem de Davi. Ele teve toda uma árvore genealógica porque ele é humano. E agora, o grande objetivo do evangelista é mostrar a origem divina de Jesus. Para dizer assim, ele é humano, agora acreditam, mas ele não é um humano qualquer. Ele tem uma origem diferente. Ele tem uma origem divina. E para esse motivo aparece-nos esse relato, No evangelista Mateus, quem ganha muito foco agora é a figura de José, enquanto lá no evangelista Lucas o foco é a figura de Nossa Senhora. E ele vai falar que Maria, mãe de Jesus, estava prometida em casamento. Ela já tinha iniciado o seu processo de casamento, digamos assim, diante dos moldes judaicos, mas estava na primeira etapa. A etapa essa que já era importante, mas não era tudo ainda. E eles não estavam vivendo juntos, porque quem estava nessa primeira etapa não viveria junto, só que ela fica grávida, segundo o texto, pela ação do Espírito Santo. Mas José era um bom judeu, por isso que sendo justo, e aí o que quer dizer ser justo, Ele buscava seguir de fato a lei, e ele sabia o que a lei dizia. A lei dizia então o seguinte, que se Maria traiu ele tinha que acabar abandonando ela, porque no final das contas ela ia ser apedrejada pelas pessoas, porque ela teria cometido adultério. Então José, embora sendo justo, ele acaba tentando utilizar de misericórdia para não acabar destruindo praticamente toda a vida de Nossa Senhora. Só que, no final das contas, o anjo apareceu para ele em sonho. José começa então a sonhar os sonhos de Deus. E no sonho, o que é que Deus diz para ele? Não tenha medo de receber ela. E aí eu acho que, como no domingo também nós vamos ver esse mesmo evangelho, eu queria fazer uma reflexão diferente, É muito bonito quando a gente escuta isso. Não tenhas medo, José. Eu queria falar para vocês um porquê disso, Porque me chama a atenção. Eu acho que todas as vezes que nós lemos a palavra, aquilo que salta mais aos nossos olhos é aquilo que também fala ao nosso coração de modo muito particular. E sempre que eu escuto muitas expressões como não tenha medo, não tem como também atingir meu coração, porque eu também tenho meus medos. Quem nunca talvez teve medo de não dar conta daquilo que Deus te pede? Quem nunca teve medo de talvez não conseguir realizar determinados sonhos? Quem nunca teve medo de ser traído, ser enganado, passar da perna por alguém? Eu também tenho meus medos. José também tem os seus medos. Também sei que você que está me acompanhando também tem seus medos.
Mas é muito bonito sabermos que temos um Deus que, diante de todos os nossos anseios, Ele sabe quais são. E Ele também chega para a gente. Não tenha medo. Como quem diz, não tenha medo porque você não está só. Não tenha medo porque eu estou aqui para te ajudar a pensar. Não tenha medo porque eu também sinto sua dor. E antes que você ache que eu estou fazendo uma reflexão aleatória, isso tem tudo a ver com o Natal. Porque Deus nos ama a tal ponto de que Ele envia o seu Filho único para também conhecer palpavelmente a nossa realidade. É o que Ele nem precisava. Tem até uma frase, eu acho que é do Papa Francisco, ou é de Bento XVI, que ele vai dizer, acho que é do Papa Francisco, que vai falar assim, né? Deus quis aprender a chorar conosco. Gente, Deus quis aprender também a sentir esses nossos medos, digamos assim. Porque Deus não sente medo. Mas a sentir a nossa realidade, como quem vai dizer assim, agora que eu sinto, se eu já consegui dizer a você que eu estava com você, agora eu digo isso ainda mais palpavelmente. Celebrar o Natal é pensar em um Deus próximo. É um Deus que anda conosco. É um Deus que segura a nossa mão e que quer dissipar todos os medos que nós temos. Por isso eu quero te fazer um convite hoje. Pensa um pouquinho quais são os medos que você sente, os anseios que você tem no seu coração. E para cada um deles, repete essa frase: não tenha medo. Ah, você tem medo, sei lá, de não ser uma boa mãe? Não tenha medo. Ah, eu tenho medo de nunca conseguir um emprego? Não tenha medo. Ah, eu tenho medo de falhar mais uma vez? Não tenha medo. Eu tenho medo de não conseguir chegar até o final do ano porque eu já estou com tanto problema, tanta coisa acontecendo na minha vida que só eu sei. Não tenha medo. A palavra quer nos atingir nessa expressão mesmo. Não temas. Deus não te abandona. Deus não te deixa. Deus cuida de ti, meu irmão, minha irmã. Da mesma forma como também diante dos medos de José. E claro, para finalizar, a gente sabe o que é que vem depois. O anúncio do Verbo encarnado. Deus, de fato, cruza o seu céu para andar conosco. Por isso, que nessa reta final do Advento, o nosso coração já se enche da alegria do Natal, porque estamos prestes a celebrar o nascimento do Menino Deus, que de fato caminha conosco, anda conosco, nos ama, nos salva e traz a sua verdadeira paz. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Espero que você tenha gostado desse estudo e desta reflexão. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!